Oi, crianças! Olha eu aqui de novo. Como vocês estão? Desde a última aulinha que a gente teve até hoje, vocês estão bem? Estão com saudades? Estudando direitinho? Tô morrendo de saudade de vocês. Hoje a gente vai ter mais uma aulinha. Para quem não me conhece, meu nome é Irene. Pode me chamar de tia Irene. Tá bom? Vamos começar com o Evangelho. Hoje a gente vai usar o Evangelho e o Livro dos Espíritos e eu vou contar uma historinha. O que vocês acham? Vamos abrir o Evangelho? Aqui no capítulo 15, item 10, tá? Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na afirmativa fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem, porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada, a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesses desfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Ela faz de vós melhores cristãos. Fazei, portanto, que ao serdes observados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Para quem já está na casa espírita, eu acho que vocês já ouviram algumas vezes, bastante vezes, a gente falar sobre caridade. E a gente aprende no Espiritismo, né, que a caridade ela não é só material. É claro que tem muita gente que precisa da nossa doação material, precisa que a gente doe comida, às vezes dinheiro, a gente ajude essa pessoa conseguindo um emprego para ela ou alguma coisa. Mas vocês sabiam que caridade é também a gente aprender a ouvir o outro? Se chega alguém com um problema enorme, querendo desabafar, querendo conversar com alguém e não tem ninguém para falar, porque ele não tem amigo, ou às vezes não tem ninguém em casa para ouvir, e aí chega você e fala, não, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, me fala o que aconteceu, me fala o que você está sentindo. Aquele ato seu, às vezes, pode fazer tão bem para aquela pessoa que pode evitar um mal maior, né? Porque às vezes a pessoa, imagina saindo do trabalho estressada e acontece um acidente porque não desabafou com alguém.
Então a gente às vezes faz alguns atos que a gente não imagina quão bem pode fazer para alguém. E às vezes pra gente não é tão difícil. É isso que a caridade explica pra gente, que pequenas atitudes que a gente pode fazer no nosso dia a dia, ouvir alguém, passar por alguém, perguntar se ela quer ajuda, distribuir sopa na rua, como a gente faz, né, lá no grupo. Agora deu uma pausa, mas a gente pretende voltar, né, com a distribuição da sopa. Isso tudo é uma forma de caridade. E é através da caridade que a gente se identifica com Jesus, porque Jesus foi o homem aqui na Terra, eu imagino, mais caridoso e mais amoroso que já esteve aqui entre a gente. E a gente tem que seguir o exemplo dele. Por isso que o Evangelho traz, em diversos capítulos, diversos itens, a gente fala sobre caridade, uma das bases também do Espiritismo. E como é importante para a gente, que a gente evolui, a gente aprende a amar o próximo através da caridade, e como é bom também para outra pessoa que recebe, tanto um bem material quanto um bem imaterial, né? Como uma conversa, como uma companhia, uma amizade. Vamos fazer a nossa prece? Vamos fechar os olhinhos, pensar em Jesus. Querido e amado Mestre Jesus, estamos aqui em mais uma aulinha da Sala 3. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, abençoando cada criança, cada familiar que está assistindo esse videozinho. Esteja conosco, Senhor, abençoe as minhas palavras, que possam realmente fazer com que as crianças e os seus familiares captem a mensagem de hoje. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje a gente vai falar sobre um assunto. Hoje mudamos de assunto. Entramos agora na lei da justiça. Vamos lá. Agora a gente vai estar falando sobre o Livro dos Espíritos. Aqui a capinha. E a nossa pergunta de hoje é 873 até 879. Eu vou falar de uma forma geral, vou explicar para vocês de uma forma geral. E vocês em casa podem ler com o papai, com a mamãe, com quem estiver em casa com vocês, para vocês acompanharem e estudarem com os seus familiares, tá bom? A lei de justiça é a lei de justiça, de amor e de caridade. Estamos falando de caridade tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos hoje. Primeiro a gente vai falar sobre esse item de justiça e direitos naturais. Vocês já pensaram o que é justiça? O que vocês imaginam que seja justiça para vocês? Todos nós temos direitos, a gente já nasce com direito, o direito de viver, o direito de ir e vir, né, da gente passear, o direito de ter uma casa, o direito de ter uma família. E a gente também tem deveres, né? Em que os deveres são responsabilidades. Responsabilidades. A gente, para poder ter os direitos, a gente também tem que cumprir os deveres. A gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente faz. E aí, o Livro dos Espíritos vem dizendo pra gente, e a primeira pergunta que Allan Kardec faz é se esse sentimento que a gente carrega de justiça, ele é da natureza ou é resultado de alguma ideia nossa, de alguma experiência ou alguma coisa. Aqui o sentimento de justiça que ele fala por exemplo, quando a gente acha alguma coisa justa ou injusta. Tem muitos casos, mas às vezes você está na sua escola e aí um colega vai lá, bate no outro, né? Que às vezes acontece isso, é muito feio. Não façam isso. Mas às vezes um coleguinha mal criado, levado, vai lá, bate no coleguinha da frente que está lá concentrado, estudando quietinho. Aí outro vai lá e implica com ele. Aí esse que está estudando quietinho fala, poxa, para com isso, você está me irritando. Aí a professora vai lá e chama a atenção desse menininho que estava estudando só porque ele falou. E aí vocês achariam justo? Ou vocês falariam, professora, foi porque o outro rapazinho de trás deu uma taluda na cabeça dele. O que vocês fariam? Ficariam quietos? Deixaria essa injustiça acontecer?
Isso é um exemplo pequeno de injustiça que eu tô dando, né? Porque existem no mundo hoje diversos casos, casos muito maiores, né? De injustiça e de justiça também. E é disso que a gente está falando, esse sentimento que a gente tem inato. A gente observa uma situação como essa e pensa, poxa, a professora nem viu que o outro deu uma taluda no colega da frente e brigou com o menino errado. O que a gente faria? Isso é injusto, porque a culpa não foi dele. Ele estava ali estudando, quietinho, concentrado, e o outro foi lá e deu uma taluda nele. E, coitado, o outro pagou o pato. E aí é esse sentimento que a gente fala. Por isso que Allan Kardec pergunta, isso já vem dentro de nós ou isso a gente adquire com a vida? E os espíritos respondem que esse sentimento é de tal modo na natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Como eu falei, a gente fica revoltado, né? Quando a gente vê um caso desse que a gente acha injusto, igual dois irmãos. Aí um vai lá e faz uma arte de pintar a parede. Imagina, pega uma tinta, uma canetinha lá, pinta a parede. Aí chega a mãe e briga, ó, foi ele. Olha só que injustiça, o outro não tinha nada a ver com isso. A gente fica revoltado quando vê uma coisa dessa, né? Então isso já é nosso, é da natureza. Deus, ele coloca esse sentimento nosso de justiça em todos os seres humanos. Todos nós nascemos com esse sentimento. E aí, por isso, a gente tem os nossos espaços. Se eu tenho o direito de fazer alguma coisa, o meu outro colega ou da minha família, meu primo, meu irmão, também tem o mesmo direito de fazer a mesma coisa. Então, como a gente já teve uma aulinha lá atrás também sobre os nossos direitos, direitos do outro, isso que é a justiça, você ter o mesmo direito que a outra pessoa, que a gente tem que fazer isso de uma forma igual, né, para não ficar injusto. É o assuntinho que a gente estava falando hoje. E aí Allan Kardec pergunta, se a justiça é uma lei natural, né, da natureza, como se explica que os homens a entendam de uma forma tão diferente e que considere justo o que parece injusto a outra pessoa? E aí, sabe o que os espíritos respondem pra gente? É porque a elas se misturam, frequentemente, paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um ponto de vista falso. Imaginemos uma situação, é a historinha de hoje. A tia vai emendar aqui na história, aproveitando essa pergunta de Allan Kardec. Na historinha de hoje, a gente vai falar sobre um juiz. Vocês sabem o que é juiz? É o que normalmente vocês devem ver na televisão, com aquela roupa toda preta e aquele cabelinho branco assim enroladinho. Esses aí são juízes que aparecem nos filmes, né? Nos seriados, nos desenhos. E aí, eles são juízes, são responsáveis por fazer justiça. Eles que vão identificar se quando acontece um crime, a culpa é de quem deve ser preso, ou numa separação entre um casal, com quem que deve ficar a casa, o carro, tal, essas coisas. E aí o juiz faz isso. E aí a historinha de hoje, a tia vai contar, não vou dar spoiler, mas associando a isso, para o juiz, às vezes, ele pode seguir a lei, estritamente a lei humana, aquela lei que está no livro, né? Que já viu aqueles livros grandões. E às vezes ele pode pensar seguir a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Ele pensa, poxa, essa situação está errada diante da lei dos homens, está escrito aqui, ó, que não pode roubar, né? Vamos dar um exemplo. O juiz vai lá e fala, não pode roubar. Mas aí ele tem que entender, dependendo da situação, que aquela pessoa roubou para comer. E aí o que ele vai fazer? Se a pessoa estava passando fome, estava na rua, não tinha mais como ter dinheiro, não tinha mais como pedir dinheiro, e a última coisa que ele pensou, roubou. Mas ele roubou o quê? Roubou lá um saco de pão da padaria. Será que o juiz prende ele ou não? Porque diante da lei dos humanos, isso é errado. É um crime, mas foi por uma necessidade que ele estava passando. E aí, às vezes, a gente pode olhar e achar que é justo, porque está na lei.
Só que dependendo do ponto de vista dessa pessoa que estava passando fome, ela acha injusto, porque realmente o juiz não levou em consideração que ele estava com fome ou que ele precisava alimentar a sua família. E ele só levou em consideração o ato, né? O fato dele ter roubado, mas não o porquê dele roubar. E é isso que o juiz faz. Ele tem que saber o que é justo, o que não é, o que ele vai fazer, se ele vai prender a pessoa, se ele vai fazer com que ela doe cestas básicas, o que ele vai fazer. E aí a gente emenda na nossa historinha de hoje e vamos refletir sobre o que foi justo, o que não foi justo, sobre uma historinha de uma família bem pobrezinha. Aí agora eu vou me transformar numa contadora de histórias. Pronto. Agora eu virei uma vovozinha, uma contadora de histórias. O que vocês acharam? Vamos lá. Eu vou colocar algumas imagens para poder ajudar vocês a imaginarem o que eu estou pensando em fazer. Tá bom? Vamos lá. Um belo dia, comovidos por uma prece tocante de uma mulher sofredora, acompanhando a presença do juiz, o que eu falei? Alcançamos a casa do juiz, numa varanda enorme, um jardim belíssimo, porque o juiz era rico da cidade, o juiz mais famoso da cidade. E aí, a senhora vai lá, que está precisando de ajuda, bate a porta, toque, toque, toque. Quem atende é uma secretária, nem é o juiz. Depois de muito tempo esperar, o juiz apareceu. Muito bravo, porque não queria atender ninguém na porta. E aí, a senhorinha diz: doutor, peço-lhe caridade. Meu pobre marido não tem culpa. Temos 8 filhos passando fome. 8 filhos, doutor. Tenha piedade e nos ajude. O senhor não ignora que meu pobre Cecílio foi sempre um chofer cuidadoso. O homem estava embriagado quando avançou de encontro ao carro. Ou seja, o marido dessa mulher, onde eles têm 8 filhos, passando fome, sem querer, bateu no carro do juiz. Ué, por quê? Aí ela explica que o outro rapaz do carro estava bêbado, por isso que o carro dele foi arremessado. E aí o juiz fala, sem qualquer emoção: o que deseja, senhora? Com essa sua fala, quem você pensa que eu sou? A justiça é justiça. Seu marido foi imprudente, foi sem juízo, desnaturado. Houve premeditação inconteste e sanearei a cidade. Pegarei para escarmento aos motoristas criminosos. O juiz queria prender o marido dela para poder servir de exemplo para outros motoristas. Isso porque ele estava dirigindo quietinho na dele e o outro foi lá e bateu no carro. E aí, ele fala, continua: profissionais inconscientes. O processo foi corretamente conduzido por mim. E a justiça vai provar que Cecílio é um homicida, é um assassino como qualquer outro. Ou seja, nesse acidente de carro, que o outro bateu no carro dele, aquela pessoa morreu. O que estava dirigindo bêbado, no caso, né? E aí o juiz está considerando que o próprio Cecílio está totalmente errado. E aí a senhora fala: doutor, por favor, tenha piedade de nós, clamou a infeliz. E o juiz rude disse: nada mais eu tenho a dizer. Nada mais. Então, a senhora foi embora. Uma pena que não conseguiu fazer o pedido adequado ao juiz. Vamos ver o que ele vai decidir. Enquanto isso, enquanto ele não decidia e não ia lá para a câmara prender o marido dela, ele voltava sereno para o interior
da sua residência, estava lá tomando seu chá tranquilamente, quando ele ouve na rua um pedido: socorro, socorro, pegue o culpado, pegue o culpado. E ele vê aquele alvoroço, um monte de gente gritando, correndo, ouve um barulho de freada de carro. E aí ele vê que as pessoas estão gritando em desespero naquela rua, na frente da casa dele. E aí, ao lado de um luxuoso carro, muito chique, da última geração, um rapaz é agarrado por alguns homens do próprio povo da rua, que segurou o rapaz, e ele estava se debatendo. Não muito longe, uma criança atirada ao chão. Ou seja, provavelmente esse homem atropelou essa criança. Inteiramo-nos então do sucesso triste. Era o filho do juiz, que no carro do juiz, no carro da família, estava correndo desesperado e acabava de atropelar uma criança indefesa que estava atravessando a rua. E aí o juiz ainda não tinha visto. Aí ele pede licença, estava cheio de gente, Vocês imaginam. Estava cheio de gente, ele pede licença, com licença. E o juiz tomou um choque quando viu que era o filho dele, que estava sendo preso por pessoas da rua, e, do outro lado, uma criança. E aí ele vê que o filho dele, no carro dele mesmo, da família, atropelou a pobre criança. E então, ele passa por uma agonia extrema, abraça o filho muito triste, de quem se compadece como um louco. Você imagina para um pai ver que o filho fez isso. Então, ele fica doido de ter visto o filho dele. E aí a gente pensa, o que será que ele faz? Porque, no caso da mulher, ele não quis abrir mão, porque ele acha que foi totalmente incorreto o que o marido da moça fez, e aí ele quer seguir a lei estritamente. Agora, será que com o filho dele, que fez o mesmo crime, a mesma batida de carro, será que ele vai agir da mesma forma? É esse senso de justiça, esse sentimento que a gente tem que analisar, a gente tem que trabalhar. Porque se ele for seguir realmente a lei dos humanos, aquela lei que está naquele livro enorme sobre leis, o filho dele também tem que ser preso, não é? O filho dele tem que ficar na cadeia, inclusive do lado do marido da moça, que ele também quer prender. Só que o juiz, ele é rico, tem um carro luxuoso, tem uma casa grande, um jardim bonito, enquanto a outra moça, o marido dela nem estava errado, porque foi o outro cara que bateu no carro dele, e ela tem 8 filhos para cuidar. Ela tem que trabalhar sozinha para cuidar de 8 filhos que passam fome, entendeu? Então, será que o que ele vai fazer? Será que ele vai tomar a mesma atitude com o filho dele? A mesma atitude que ele tomaria para o marido dessa moça? É isso que o livro dos Espíritos nos fala. Que às vezes a gente vê uma situação que parece injusta, porque com certeza a mulher desse rapaz que vai ser preso, ela acha uma situação injusta, porque ele não teve culpa. E aí, aos olhos do juiz, é totalmente justo, porque ele está olhando o quê? A lei humana, aquela lei do livro. E aí é isso. Vou tirar a minha roupa de vovozinha, de contadora de histórias, pra gente poder fazer a nossa prece. Pronto. Bom, o que vocês acharam? Vocês entenderam o recadinho nosso de hoje? Foi sobre justiça e os nossos direitos. Que a justiça é todo mundo ter o mesmo direito. E às vezes os homens confundem um pouco isso ainda, mas a lei de Deus é para todos. A lei de Deus, ela abraça todos nós e dá os mesmos direitos e deveres a todos os seres humanos. Vamos fazer a nossa prece, fechar os olhinhos para a gente poder ir encerrando. Vamos lá, quem quiser pode cruzar as mãozinhas, tá? Querido e amado Mestre Jesus, estamos aqui hoje para agradecer mais uma aula concluída. Agora iremos iniciar o mês de agosto. Esperamos, Senhor, imploramos para que essa pandemia
esse caos, né, causado pelo vírus, ele amenize, cause menos mortes, menos dores. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada criança, a cada lar que está assistindo e passando esse vídeo. Esteja conosco durante a semana e que possamos, na próxima aula, também estar presentes. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, mais uma boa semana para vocês. Vamos começar agora o mês de agosto com tudo. Em breve a gente vai estar voltando também às nossas aulas lá na salinha presencial. Enquanto isso, a gente mata a saudade por vídeo, tá bom? Ó, um beijinho para vocês e eu tô com muita saudade.